Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão. Na quarta semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava-se Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscitou os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, e assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que o fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu julgo conforme o que escuto. O meu Pai, meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, um texto bem longo, bem grande, mas cheio de significados importantes. Eu costumo dizer que essa palavra de Deus de São João hoje, desse evangelista, nos provoca a tê-lo como cabeceira diária, para que mexer na nossa consciência daquilo que fazemos, daquilo que falamos, daquilo que interagimos ou com que interagimos. E hoje o apelo é profundo. Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Aqui tem uma questão muito interessante. Quando Jesus fala meu Pai, os judeus se escandalizam, porque já tentavam querer matá-lo, já estavam querendo matar Jesus, porque Jesus estava violando o sábado. E para os judeus, nem Deus trabalha no sábado. Então, ele se fazendo filho de Deus, ele está se fazendo Deus. Para os judeus, entendiam assim, então tinham que matar Jesus. E aí Jesus dizia assim, não, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Como é importante aqui perceber
a dinâmica de um Deus que está sempre presente conosco em todos os momentos, em todo momento da nossa vida, em todo instante, Deus não deixa de estar conosco. Aqui Jesus coloca algumas coisas que é muito importante. Ele vai dizer que o Pai ressuscita os mortos, mas o ressuscitar que o Pai coloca aqui desses mortos são aqueles que ouvem a palavra do Pai. E aí Jesus vai mostrar aqui que é importante, ele ouve a voz do Pai. Então ele diz assim: eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu faço aquilo que ouço o Pai me dizer, eu faço aquilo que o meu Pai me dá de exemplo. Ou seja, aqui Jesus marca uma intimidade profunda com o Pai, e tal intimidade nos leva verdadeiramente a uma profunda intimidade com Jesus, porque uma vez que nós temos intimidade com Jesus, teremos intimidade com o Pai. Está intrínseco, é ligado um ao outro, não está desligado, não é uma coisa. O Pai, o Filho é uma coisa só, 2 em 1, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um. Então é um mistério muito grande. Porém, quando a gente tem a docilidade de fazer aquilo que Jesus nos ensina a fazer, nós não temos dúvida, porque Jesus é santo. Então nós temos dúvida, não temos dúvida em fazer aquilo que Jesus orienta. Então, não vai pairar no nosso coração esse tipo de dúvida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho, que possui a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Aqueles que ouvirem a voz de Jesus sairão do túmulo. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão, e aqueles que fizeram mal irão para a condenação. Ou seja, hoje é uma reflexão que nos leva à consciência da ação da nossa vida, daquilo que praticamos, daquilo que ensinamos, na nossa casa, com os nossos filhos, qual é o exemplo que estamos dando, para onde nós estamos levando os nossos filhos. Olha, principalmente quem tem filhos já crescidos, quem tem filhos já adultos, né? O jovem adulto ou independente, o exemplo que o pai e a mãe têm que dar, ele é constante, porque os filhos querem sempre uma oportunidade para anarquizar a casa, ou seja, fazer da sua casa a mesma coisa que fazem na rua, a mesma coisa. Então os pais precisam entender isso. Então, esse cuidado de Jesus em honrar o Pai é o cuidado que nós temos em honrar Jesus na nossa casa, na nossa vida, com os nossos, naquilo que ensinamos, naquilo que praticamos, naquilo que levamos os nossos filhos ou as pessoas que nos cercam. Então hoje nós somos chamados a uma radicalidade, perceber que Deus vai nos cobrar por aquilo que deixamos ou que fizemos. Ou seja, se fizemos bem, Deus se alegrará. Se fizermos mal, Deus se entristecerá. E qual é a maior tristeza de Deus? Saber que você vai para o inferno. A maior tristeza de Deus é saber que os seus filhos amados, escolheram o inferno nas más ações. Então tenhamos consciência, coerência e vivamos a nossa fé segundo a vontade do nosso Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidar de sacerdotes, para ajudar no sacerdote de todas as idades, jovens, idosos, doentes, sadios, mas que precisa de um lugar para refletir a sua vocação.
que Rainha do Clero nos ajude a ter essa casa, que São José, esposo de Maria, nos ensine a escola da fidelidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.